Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindes. Eu sou Mestre Cruel, também conhecido como Renan. Está começando o podcast Confissões Consentidas, o podcast da comunidade fetichista para o mundo. A ideia aqui é conhecer os autores, os players dessa comunidade, quem são as pessoas que fazem a cena fetichista, de onde elas vieram, como é que elas começaram nesse meio e tudo mais. Eu sou um homem branco, de cabelo castanho, com mechas, um pouquinho de cabelos brancos já, um pouquinho gordinho. Estou hoje com uma camisa de couro belíssima, um detalhezinho branco. Começo falando assim pra gente também falar, porque às vezes a pessoa tá ouvindo no carro, também tem as pessoas que têm baixa visão, para que elas também se sintam incluídas, porque o fetichismo é para todos e é sobre isso, e é por isso que nós estamos aqui. Estou hoje muito feliz com a presença dela, que eu carinhosamente chamo de a Rainha da Noite, afinal de contas, ela é a Rainha da Noite, dona da festa fetichista mais famosa do Brasil. Lamandala, muito obrigado, seja muito bem-vinda ao Confissões Consentidas. Obrigada, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Kira, o mote desse nosso podcast é a pergunta, se eu jogasse Lamandala no Wikipedia, o que eu ia ler lá? Antes de eu te jogar essa pergunta, convido então você a falar como você está hoje e tudo mais, fazer uma audiodescrição sobre você e aí já emenda na sua resposta para essa pergunta, o que tem no Wikipedia de Lamandala. Tá. Bom, eu sou uma mulher cis, branca, de 51 anos, estou vestida com um vestido meio gótico, preto, de renda e veludo e batom vermelho. Agora, prosseguimos? Qual que é o perdi já? É o Wikipedia da Lamandala, o que está escrito lá. Pensa naquela introdução de quando você tem uma pessoa que você tem, uma Meryl Streep. Sim. Tem lá o nome, idade, onde começou, de onde veio. Essa é a ideia do nosso podcast, pra gente começar a partir daí. Tá, muito bem. Inclusive, fico muito feliz de estar chegando isso num momento muito oportuno, justamente porque eu estou nesse processo de certa forma, sair do armário, por incrível que pareça. Então, assim, como tudo começou, né? Então, eu vou ter que falar um pouco sobre isso, assim, mas rapidinho, para responder a pergunta. Começou como super uma coisa lá do B, Lamandala era uma persona, e a Laila, a pessoa baunilha, enfim, a pessoa profissionalmente, no âmbito familiar, né? Era outra, muito separado, e eu tinha um medo de alguma maneira, isso me descobrirem, isso vazar e tudo mais. E justamente, né, a coisa foi ficando tão grande, a Let's foi ficando tão grande, eu abri meu perfil do Instagram, que ele era fechado e tudo mais. Então, para mim, eu venho num processo de elaboração disso para poder me explicar, me apresentar e da onde que isso tudo surgiu. Bom, eu sou entusiasta, profunda entusiasta de... Bom, a primeira coisa o que eu posso dizer, o meu lema depois vai ficar super... Depois vocês vão editar ou vai ser direto? A ideia é direto, mas... Sério? É isso, é sobre. Vai ficar muito chato, mas a gente faz os cortes. Vamos lá. A gente faz os cortes. Tudo mais. Não tenha medo. Mas quando eu resumo assim, o meu fetiche é a liberdade e o meu lema é o SSC. Então, assim, isso é... SSC é são, seguro e consensual, para quem não sabe, é a ideia da prática fetichista que leva em conta a sanidade, a segurança e a consensualidade. A ideia não é a gente falar detalhadamente sobre temas, mas acho que quando aparece uma coisa assim mais específica, a gente e justamente a ideia é falar para as pessoas, mas espera, deixa eu dar um Google. Isso, dei um Google, que eu acho que é saudável, todo mundo fala, a gente falar mais sobre esse conceito, claro, né, para a vida ser mais sã na medida do possível, difícil, mas tudo bem, e seguro e principalmente consensual. Então, assim, eu sou muito fascinada por liberdade, por poder explorar esse mundo e ter essa liberdade para experimentar coisas novas. Eu gosto muito, eu sou entusiasta também, sou fascinada por viver e propiciar novas experiências. Eu gosto muito também, assim, de ajudar as pessoas de alguma maneira, assim, preparar o terreno, levar, enfim, de alguma forma, instruir, para elas fazerem algo novo. Facilitadora. E eu gosto, assim, mas também, sim, mas também tem um quesinho de uma coisa meio de ego, assim, mas eu acho que até no bom sentido, que por exemplo,
Aqui, se é a primeira vez que você está gravando esse podcast, eu vou falar, ai, que legal, o primeiro, quando ele contar, ou ele lembrar do primeiro dia que ele chegou nervoso, que ele nunca tinha gravado um podcast, foi comigo, ele vai contar a história, e eu vou estar na história dele, entendeu? Então, eu acho isso muito legal, assim, pensar, pô, vou deixar, de repente, uma boa memória, a pessoa vai voltar naquele dia, lembrar daquilo, aí eu falei alguma coisa, eu fiz alguma coisa, então, isso que me dá um quentinho, assim, no coração, sabe? Então, tem muito isso. E aí, mas tá, da onde que eu surgi, como eu vim parar, né, nesse mundo? Eu, pensando bastante, assim, tem muito de uma ancestralidade feminina, assim, então, puxando esse fio e conversando com a minha mãe, putz, começa lá na minha bisavó, na avó da minha mãe, que era super à frente do seu tempo, então ela morava no Hotel Fazenda, em Minas, e ela tinha umas jaguatiricas de estimação, pelo menos até um dado momento, não sei exatamente essa história, mas tem, inclusive temos foto, e ela andava a cavalo que nem homem, assim, usava calço, montava como homem, usava cabelo curto, foi viajar, então ela fez muitas coisas que não se fazia naquela época. E uma coisa muito ligada à hospitalidade, tinha essa coisa do hotel e de aproveitar muito festeira também. A minha bisavó já era festeira e minha avó era muito festeira. E tinha uma coisa muito forte, sempre teve uma coisa muito forte do carnaval. Eu não sou de carnaval exatamente, mas o carnaval era um acontecimento na minha família, sempre foi. Desde quando minha mãe era criança, eles participavam. Tudo que tinha do clube de campo, ou é o clube, o negócio da cidade, de Santos, eles moraram em Santos, moraram em Mogi, então tinha essa coisa também de o clube da cidade, fazer o carnaval, não sei o quê. E a minha avó sempre fez também um grito de carnaval na casa dela. Antes do carnaval, ela fazia uma festa de carnaval, todo mundo fantasiado. E ela tinha muitas fantasias e também tinha uma questão com fotografia. Então, tem uma foto emblemática, assim, da minha família, que justamente essa minha bisavó, lá em Santos, viu passando um fotógrafo de rua e falou, pera um minutinho, meninas, aí as netas, né, minhas duas tias, vai lá vestir aquelas fantasias, porque tinha várias fantasias que se usava e passava de um para o outro, enfim, toda uma coisa de costurar, minha avó costurava. E aí, então isso foi passando e minha avó fotografava, tinha um estúdio em casa e eu posava para ela, então tinha uma coisa muito através da imagem, isso e da brincadeira, da fantasia de se vestir. Então, no final, assim, isso até tava. Quando eu comecei a fazer a Let's, assim, de repente, que eu fui convidada, né? Eu tava sofrendo de ninho vazio, meus filhos tinham ido morar fora com o pai, e aí eu ouvi esse convite, eu já tinha feito uma festa de aniversário, e eu falei, putz, vamos fazer, tem tudo a ver, vamos fazer uma festa fetichista. E acabou que virou a minha filha caçula. Então, no final, eu sou uma pessoa, uma mulher de uma linhagem, sabe? De mulheres, eu acho que à frente do seu tempo, e muito ligadas a essa questão da brincadeira, do visual e da transgressão. Minha mãe foi Zicroquete, então ela fez Zicroquete, ela fez parte de um grupo ligado aos Zicroquetes, então toda uma coisa de contracultura também. E aí, no final, você fala, putz, pensando bem, né? O filho não cai. O fruto não cai longe do pé. O fruto não... Exatamente. Então, eu acho que para ter um Wikipedia, assim, à altura, eles vão contar essa história. Na verdade, não é a minha história, né? Eu faço parte de uma história maior, assim. É muito legal ver isso. E aí, na atualidade... então, assim, eu acho que no meu Wikipedia vai estar o meu legado para o mundo é a Let's. Eu acho que um monte de coisa está envolvida nisso, né? Na festa, nessa comunidade, nesse espaço que eu abro. E então ela é minha filha caçula, é meu legado. Mas isso não veio do nada, é um pouco uma continuação do que veio antes da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó, sabe? Você começa a sua vida dentro desse meio fetichista através do meio liberal, certo? Não, eu fiz o caminho completamente inverso. Eu fiz totalmente diferente do que as pessoas costumam acontecer. Não. Assim, para mim nunca o meio liberal, ele foi bem tardio do ponto de vista de comunidade, de meio, de entender os códigos e tudo mais, né? Não do ponto de vista de prática. De prática já existe desde muito tempo. De cabeça, sabe? Justamente é isso. Assim, na minha cabeça nunca fez muito sentido você se privar. Porque pra mim é quase assim, tipo, o sexo é quase como comida, sabe? Tipo, ai não, eu não tô aqui com você, então você não pode comer aquela sobremesa que eu gosto também, porque senão eu vou ficar chateada, sabe? Pra mim é uma coisa um pouco assim, né? Essa questão do controle do outro, do corpo do outro e do que o corpo dele pode oferecer, dentre elas prazer, né? Sexual, ou enfim, afetivo também e tal.
Mas aí o caminho foi, eu já tinha, o meu primeiro homenagem foi antes de eu começar a namorar com o pai dos meus filhos, né, faz bastante tempo, assim, caiu no meu colo, assim, um casal, oi, não sei o quê, nananã, queremos saber que peito você toca, sabe o que, conversinha, e eu, tá, como assim? Ai, eu e minha namorada, a gente queria saber, sabe, eu falei, entendi, então tá bom, e aí foi, aí casei, tive filho. Quando eu separei, eu fiz uma viagem no final de 2013. E aí, nessa viagem, eu passei por Amsterdã. E em Amsterdã, eu fui numa loja de artigos, assim, kinky e coisas. Não era um sex shop, era uma coisa mais de roupa, de vestuário, acessórios e tal. E aí, tinha uma parede com vários floggers pendurados. E na hora que eu vi aquilo, me deu uma coisa. Assim, eu falei... E aí, na minha cabeça, assim, eu falei, vou voltar para o Brasil, vou arrumar um homem que use isso em mim. Eu imaginei um dominador na minha cabeça, sim, assim, sim. Sabe? Um homem. Falei, finalmente, estou cansada de eu decidir as coisas. Alguém pode resolver isso para mim. E aí, eu voltei, terminei com o cara que eu tava namorando. E aí, um amigo meu me falou do Fat Life. Entrei no Fat Life. Aí que surgiu, eu falei, putz, qual vai ser o nome? Falei, bom. E aí, apareceu. Falei, eu gosto de mandala, acho que combina, acho que com lá fica bom. Porque eu achei que eu não ia acostumar a ser chamada de mandala e coisa do tipo. E aí o nome é La Mandala, né? Originalmente é La Mandala, né? Era separado, originalmente era. Acabei juntando. E aí comecei a explorar o mundo, e aí pros rolês, conhecer pessoas, fazer amigos, não sei o que, nananã. Aí eu acabei tendo uma DS, eu como top, com uma menina como sub, e foi bem legal essa experiência. E aí eu acabei conhecendo, um amigo meu me mandou na época um blog, assim, uma matéria, um texto que saiu no blog, sobre uma festa, era uma festa liberal, mas era uma festa liberal organizada por mulheres. Então, e não estava escrito liberal, swing, não era nada, só dizia assim, uma coisa falando assim, fui numa festa onde não é não, e as minas mandam, e se a mina falar que o cara fez um A, o cara é expulso antes, durante ou depois, acabou. E a hora que eu li isso, eu falei... E o meu amigo, na verdade, me mandou, falou lá, você vai amar esse negócio aqui, né? Eu falei, a hora que eu olhei, ele era do BDSM. A hora que eu olhei, eu falei, meu Deus, uma suruba feminista, eu preciso nesse lugar. Aí fui atrás das meninas no Facebook, e aí fui na festa. Aí eu comecei, era a galera não mono. Então, muita gente desse círculo que eu conheci tinha se conhecido no meio liberal antes, eu já tinha saído, porque existe um certo movimento, assim, as pessoas que têm uma tendência, assim, mais... disruptivas. Também isso do ponto de vista, assim, uma coisa política também, sabe? Assim, acaba tendo um viés diferente que colide com o meio liberal, assim, não é muito, é outra mentalidade, entendeu? Então, essas pessoas muitas vezes vão na casa swing e fazem, né, porque, o casal tá com vontade de... Clássico, né? Vamos, amor, vamos no caso, vamos. Aí começa, tal, aí descobre que tem uma rede social, entra na rede social, mas depois descobre que tem outras pessoas mais parecidas com elas, assim, mais conscientes e tal, porque o meio liberal, ele tem uma coisa um pouco, claro, generalizando super, né, mas tem uma coisa um pouco mais alienada, sabe, uma coisa que não quer muito debater certos assuntos, quer, gente, a gente tá aqui pra sabe, pra ferver, e só. Então, essa galera já não tava mais, mas eu sabia que existia, enfim. E aí, na verdade, eu comecei a me relacionar, meu último parceiro foi eu conheci nessa galera não mono, e só quando a gente terminou, que eu falei, gente, alguém me coloca agora, me convida para essa tal dessa rede social, porque eu preciso dar uma oxigenada aqui, que eu estava com crise de abstinência. E aí que eu comecei a explorar o meio liberal, assim, propriamente dito, assim, como enquanto... comunidade, entender, assim, como é que a banda toca, entendeu? Entendi. E de onde veio a vontade de criar a Let's, por exemplo? Eu já vou pegar essas fotos todas. Não, eu tô... Não, sim. Mas é que eu tava no seu colo também, até pra te ajudar. Mas o convite da Let's surge através da Spice e tal, mas você pensou totalmente no formato dela? Ou ela foi se construindo... Eu lembro, acho que a minha primeira Let's, acho que foi a 6ª, 7ª edição. Eu demorei ainda um tempinho pra ir. Mas... Você lembra o tema, não? Putz, agora de cabeça não vou lembrar. Tá. Acho que a gente já falou sobre isso. Foi por isso que eu sei que é a 6ª, 7ª, porque acho que a gente comentou, você falou, acho que foi a 6ª ou a 7ª.
Mas essa ideia de temas, essa ideia dos espaços de experimentação, de como a Let's é uma excelente porta de entrada para a comunidade fetichista. Da onde surgiu toda essa ideia? Foi o seguinte, tinha acabado a pandemia, né? Foi um ano, na verdade, depois da pandemia. E tinha esse vácuo, assim, não tinha uma festa fetista dentro da Spice, né? Eu já tinha feito festa no motel, tinha feito uma festa logo depois da pandemia. E um ano antes, que eu brinco que é a Let's número 0, e já estava marcada o meu aniversário de 2023. Eu já tinha reservado a data no motel, pago a reserva, tipo, ainda existia o grupo de WhatsApp, tudo. Quando a Spice chega e fala assim, então, ele nem me convidou diretamente, falou, você conhece alguém que se interessaria e teria o perfil? Você tem alguém para indicar para fazer uma festa aqui para mim? Falei, eu. E os meus filhos tinham de viajar, fazia mais de 6 meses, enfim, eu tava super, assim, disponível, sabe? Até precisando me ocupar. E querendo. Querendo. E o briefing dele foi esse, assim, eu já tive aqui uma festa que não era um selo da casa nem nada, mas estava fazendo recentemente festa aqui, e era uma festa um pouco mais tradicional, para pessoas mais avançadas, ou com uma exigência muito grande de dress code. Então veio essa demanda dele, né? E então ele queria algo assim inclusivo, nas palavras dele, que eu consegui entender o que ele queria dizer. Inclusivo não foi o meu inclusivo que eu fiz, era diferente, porque ele estava falando que o pessoal do meio liberal, o público dele, não se sentisse repelido, chocado e, enfim, que fosse atrativo. Unido, né? Que pudesse unir. E que eles se sentissem bem-vindos, exatamente. Tipo acolhidos o e tal. Nirvana. Exatamente. E aí eu pensei, eu falei, bom, então a gente tem que... a própria festa, claro, já é um lugar. Porque quando você chega, o que você precisa? Quando eu fui sozinha a primeira vez, né? Sozinha, descobri a Tia Luxúria, que era uma festa, né? E, fui sozinha, pus uma roupinha preta e fui no Luxúria. Foi super legal. Eu frequentei bastante, conheci muita gente lá. Mas eu já estava né, num patamar também de auto... Né, de conhecimento. De autonomia, de independência, tudo, que nem todo mundo tem, né? Então... E também você chega, e aí, né? Por onde você começa? Então, eu pensei, bom, eu vou colocar lugares. Então, eu pensei, veio assim, isso, eu vou fazer o playground. Eu pensei, não, vai chamar playground, eu vou botar os players, que são pessoas convidadas. Eu também queria oferecer, vender produtos lá. Eu até procurei algumas marcas e tudo. Então, algumas coisas eu acabei simplificando ou mudando. Então, antes o horário era um pouco diferente. Teve algumas coisas que eu fui ajustando. Sempre tem, né? Uhum. Sempre dá para melhorar. Mas, assim, de modo geral, é exatamente aquilo que eu imaginei. E também veio, eu falei, bom, e a gente vai falar fetiche ao alcance de todos. Porque já na linha fina, nasceu, né, como Let's Play, com a linha fina fetiche ao alcance de todos, que sempre fez parte do logo, para poder já vender, não é vender essa ideia no ponto de vista, sim, para atrair quem se identifica, e principalmente, para mim, é para filtrar quem não curte, falar, ai, torce o nariz. Então... Beijo, tem um monte de lugar para você. Os todos, tem muito lugar para ir. Aqui é o lugar de todos. Eu amo a Let's, eu brinco que eu sou embaixador honorário. Sim, verdade. Estou em todas elas, todas as edições, acho que desde a 6ª, 7ª. Sempre indico para as pessoas que me perguntam para qual vai ser, onde eu quero ir. Nossa, tem muita curiosidade, onde eu vou e não vou me chocar. Porque tem algumas festas que as coisas acontecem de forma um pouco mais intensa e tal. E na Let's vai acontecer aquilo que você queira que aconteça, inclusive nada, né? Sim. Sempre esse um ponto, assim. Sim. Mas... Pra onde vai, assim, a ideia da Let's? Porque hoje em dia não é mais Let's Play, é só Let's. Virou, né, teve um rebranding maravilhoso e tudo mais. E esse rebranding, ele vem acompanhado de desejos da Mandala de abrir novas frentes dentro desse processo. O que você já pode contar pra gente? Lembrando que esse podcast vai ao ar em novembro. Boa. Então, a gente tem... Não, acho que é super oportuno. Acho que tem tudo a ver. A gente tá justamente no momento de expansão e de muita abertura até para pensar coisas, né? Porque, assim, a Let's não é... E ela foi ficando tão grande a ponto de eu sair do CLT, né? Faz um ano que eu deixei o CLT e tô me dedicando. E aí você fala, mas você faz uma festa? Assim, não, eu tô estudando.
sabe, me formando como sexóloga. Eu acho que uma coisa que é importante, que eu imagino a minha atuação enquanto, né, profissional, acho que até daqui a um tempo ter alguma coisa em termos de atendimento, de, né, consultoria, de ajudar as pessoas. Eu acho que existe uma oportunidade que eu tenho para oferecer mais coisa, além de só montar o parquinho. Eu até brinco, assim, eu sou aquela que organiza direitinho, assim, esse é o meu objetivo. E organizar direitinho, na minha cabeça, assim, a Let's, ela é o parquinho da comunidade. A Let's não é uma festa, é uma comunidade, né? E então, assim, agora, depois de muito ensaiar, eu já organizei, assim, a gente tem um grupo de apoiadores que ainda está meio que num formato beta-teste para ver, que a ideia é ter apoios, tipos de apoios, ser tipo realmente um clube, então, onde a gente ofereça benefícios, né, e informação e lugares de troca, além da festa. Acho que as pessoas têm muita necessidade também de conversar, de ter lugares para outros tipos de encontro e de troca, além da balada, né? E da coisa mais também voltada para essa coisa da noite, do sexo. Acho que tem muito mais, assim, que as pessoas querem trocar e aproveitar. E aí também tem uma coisa, tem muita gente que vem sozinha pela primeira vez. Então, eu estava hoje conversando com uma pessoa sobre isso, sobre a gente pensar nessa... Não, pode continuar. Nessa logística, e até isso virar realmente a minha ideia para o ano que vem, estabelecer e a gente um calendário onde a gente tem eventos complementares e procurar que isso fique dentro do calendário turístico da cidade, sabe? Essa é a minha expectativa mesmo, de ser algo que as pessoas planejam vir para São Paulo para também vir na Let's. Já acontece. Já acontece. Mas isso de uma maneira mais formal também, sabe? E o grupo, ele faz parte disso. A minha ideia é ter o grupo, né, o clube, o lugar, assim, das pessoas que estão ali apoiando. Também é uma maneira das pessoas já se ambientarem antes de chegar, ou antes de vir para São Paulo. Às vezes a pessoa vem sozinha, ou mora em outro lugar, ou mesmo que mora aqui. Também tem isso, assim, as pessoas têm uma questão de precisar de companhia mesmo, né? O carona. Então, a ideia é ajudar além e fomentar isso para a comunidade. Tem toda uma parte educativa também importante, né? Que eu acho que faz sentido contemplar. Não, eu tenho certeza que será um sucesso, como tudo que você faz sempre será um sucesso. Mas me mostra essas fotos maravilhosas que você separou. Vamos ligar a nossa zenital. Aqui é muito chique, nós temos uma zenital. Cadê? Cadê? Como é que funciona? Ai, meu Deus. A gente tem que afastar aqui só um pouquinho as xícaras pra ficar bonitinho. Ai, pronto. Aí, mesmo. Ó, peraí, algumas não... A minha avó que tirava fotos, eu fotografada. Ela tinha um estúdio de revelação fotográfica em casa. Não tem jeito. Você acha que eu não vou derrubar as coisas? Não tem problema. Vamos pôr aqui. Você me deixou pegar as fotos, mas tudo bem. E aí, essa coisa, olha aqui. Isso aqui são você. E você me perguntou. A Let's ia ser temática originalmente? Não. Porque apesar dos pesares, assim, na verdade, assim, o que é isso aqui? Você ama carnaval? Não. Você ama se fantasiar? Não, porque eu tenho preguiça, sinceramente, eu morro de preguiça. Mas eu sempre deixo para a última hora, é bem caótico a minha questão de looks, mas minha mãe me ajuda no figurino, nos acessórios e tal. Minha mãe, ela nossa, me salva. Mas eu fiz uma enquete no começo, então a primeira Let's foi meu aniversário, a segunda Let's foi junto com a Violet, que foi pop, porque era perto da parada, a terceira não teve tema, a quarta foi rock, porque era perto do dia do rock, e eu acho que eu não ia fazer tema. Ou a do rock, acho que foi a primeira, talvez, de tema, não me lembro. Acho que foi isso, a terceira não teve tema, eu fiz uma enquete. Falei, vocês querem tema? Aí as crianças todas, sim! Ai, meu Deus, eu tenho que fazer tema. E aí os temas foram mudando, sabe? Os temas, por exemplo, eu fiz Playground em outubro, aí eu fiz Halloween, aí teve, acho que foi, não lembro se foi Glow no final do ano que teve. Teve a Glow. Uma coisa meio de brilhos e tal. Mas aí, por exemplo, eu fiz Shibari, edição Shibari, daí eu fiz edição esportes, aí eu comecei a também... Uma que elogiaram muito foi a Bichos, porque aí também começou a entrar, no caso da Bichos, num tema mais numa coisa de um subgrupo mesmo dentro, Sim. né, do... Eu fetiche. Eu dinossauro na Bichos. Ai, você tava maravilhoso!
Eram os 3 dinossauros. Não, muito legal. E assim que é legal também, eu tava pensando nisso, assim, no final das contas, o que é a Let's, quando as pessoas perguntam, né? Falam, é uma festa fetichista? Falou, nem todo mundo que vai na Let's é fetista, inclusive, né? Você não precisa ser fetista para se divertir na Let's, Sim. né? Muito pelo contrário, não tem necessidade de... Claro, você precisa ter a cabeça aberta. Por isso que eu falo, é uma festa para pessoas de mente aberta. E é uma festa até agora com essa coisa, todos esses temas, e pensando, né? E quando a gente começa a brincar com isso, alguém fala, nossa, que maravilha, eu tenho uma coisa prateada que eu nunca uso, que eu não tenho oportunidade. Então é um pouco isso, assim, é um lugar para você usar os looks que você não tem onde usar. E não é um dress code obrigatório. Então, Não. se você não tem uma roupa de bicho, você pode ir com a sua roupa normal, que tá tudo bem, entendeu? Pode. É ou só com pretinho básico. Coloca uma orelhinha daquela de sex shop e tá dentro do tema, né? Porque também tem isso, às vezes a pessoa olha e fala, ai, mas nossa, eu não tenho. Como é que eu vou pensar numa roupa assim? Vai, só vai, não tenha medo de ir, né? E por exemplo, uma dica, já aconteceu de eu ficar, ai meu Deus, por exemplo, eu comprei uma peruca pra Let's Cosplay, que eu fui de Priest do Blade Runner, tava com aquela peruca loira. Aí depois a outra festa, sabe assim, eu falei, putz, qual personagem tem peruca loira, assim, assado, ou você tem um vestido? Ah, tem um vestido vermelho, mas eu não sei que personagem ou coisa desse tema. Joga no ChatGPT. E fala assim, quero um negócio assim, diz lá quais são as condições do vestido vermelho, e ele vai te dar umas ideias, às vezes, muita ideia vem. Aí, às vezes, um make, um acessório. Uma alusão também. Faz uma versão, uma coisa reinventada, desconstruída. Lá de sexta-feira eu vou de True Blood, assim. Minha referência de vampiro sex é essa. Eu vou de True Blood, o Yuri está... Podia ser pior, podia ser Crepúsculo. Olha, o tom da pele eu tenho, entendeu? Faz tanto tempo que eu não tomo um sol que eu até tenho. Mas volta aqui pra Zenital pra gente ver essas fotinhos. As fotinhas. Aqui são você. Essas duas são você. Sim. Aqui é você e sua avó. Tem um monte. Eu e minha avó. Aí aqui, essa é muito legal. Aqui, ó. Aqui não dá, tá muito longe, não dá pra enxergar. A gente aqui, de super-herói, posando de herói. Não dá pra ver, tá muito escuro. Fica escuro, fica o brilho. Depois eu posto na edição, se a gente tira umas fotos, eu coloco melhor aqui nas edições. Então, essa coisa da fotografia, né, enquanto também um espaço de afeto, né, de experimentação e no final isso aqui tem a ver. É que o fetiche, claro, a gente tá puxando para um lado, né, erótico. Mas no final, quando eu olho uma foto, uma coisa, eu falo, nossa, que coisa bonita, olha a brincadeira com a luz, o que eu vejo muito nessas fotos também, é que eu não consegui aqui no meio de tantas, é isso também o que eu vejo. E aí, por exemplo, eu tenho a mesma foto impressa, maior, menor, isso que a gente faz hoje a edição, e na época eu ficava lá posando e não sei o quê, a minha avó, pra brincar e ver como é que ficava. Então isso é muito... tem tudo a ver no final, né? Tá tudo ligado, parece. Tem tudo a ver com o que a gente brinca na Let's. A nossa história, na verdade, é o que nos forma, né? Aquilo que a gente falou hoje mais cedo, né? Eu não poderia criar a mandala, né? No sentido de essa imagem que você eu não tenho como criar a mandala, porque a mandala é você, né? Tá dentro desse espaço ali. Sim. Ela é uma persona, mas ela não é uma personagem, né? Tal como o Cruel é uma persona, mas não é uma personagem. Às vezes ele serve apenas nesse lugar de, eu tenho um trabalho CLT e não queria usar o meu nome, então eu criei um nome ali para ser conhecido. É que aí, às vezes, essa coisa acaba ganhando mais corpo, né? Hoje as pessoas te conhecem mais, te chamam mais, acho que você é chamada mais por mandala do que pelo teu nome baunilha. Pelo teu meio, pelas pessoas que você acabou e tal. Sim. Então, acho que às vezes tem um pouco essa dualidade, né? Você falou de sair do armário dentro desse lugar, que é isso. Como você administra essas duas coisas, porque no fim das contas você é 100% mandala e 100% Laila, né? Sim. Não tem não é 50-50, é 100 e 100, uma coisa bem morriniana, assim, né? O Edgar Morin que fala sobre, né? Somos 100% razão e 100% emoção. Então vem isso, né? Mas, bom, acho que tem duas coisas que eu queria comentar. Uma que eu acho desrespeitoso quando alguém que me conhece, né, me conheceu e tal, como Laila, me chama de Laila num ambiente BDSM, assim, tipo, num contexto onde eu tô, sabe?
atuando, estou trabalhando, é um pouco isso, assim. Porque no final é isso, assim, o nome artístico, né? O nome de guerra, enfim, ele é um nome que envolve também essa atividade, né? Esse ofício. Eu não sei, sabe? Tipo, e é uma coisa meio íntima também. Tudo bem que aqui eu tô falando e tal, mas é uma coisa que, tipo, sei lá, parece que, tipo, não dei essa liberdade. É uma coisa que já chega num... Mas E aqui na é um frente dos consentimento, outros. não é porque você tá assistindo esse podcast que você vai chegar agora e chamar a Mandala de Laila no negócio. Nós estamos falando sobre consentimento também, né? E é um pouco como, claro, mal comparando, mas um pouco, porque também a gente tá falando de identidade, é um pouco, e é isso engraçado, porque isso acontece com pessoa, tipo, tem uma pessoa trans específica, inclusive, que a pessoa até fala, ó, para de me chamar pelo meu nome, Baunilha, me chama pelo, sabe, tipo, mano, e quando você tá, né, você tá, a pessoa, enfim, não vou falar muito, senão a pessoa vai saber, depois eu falo. E o que eu queria falar também sobre isso, que você estava falando sobre... Peraí, calma. Da persona, o quê? Aconteceu um caso, foi engraçado. O perfil da Mandala do Instagram, eu criei na pandemia, porque eu queria biscoitar. Então, meio que, né, as fotos, umas coisinhas, brincava, tirava foto, justamente isso, selfie, biscoitagem, né? Porque a gente tava dentro de casa e era o que tinha. E aí, eu criei o Instagram e eu já conheci algumas pessoas, conhecia, sei lá, e aí tinha uma rede, mas só era fechado, só aceitava, olhava quem era a pessoa, seguia pra ver, era toda uma preocupação, vamos descobrir aqui uns seminudes. E até que quando eu lancei a Let's, o primeiro flyer não tinha meu rosto, sou eu, né, meu corpo, mas não tinha meu rosto. E até o dono da Spice uma vez falou, fica essa coisa, foto camarão, aí você não mostra sem pescoço, sem com a cabeça sem a cabeça, você não vai mostrar a cara? E aí chegou uma hora e falei, quer saber, vamos abrir esse... Eu não tenho nada a esconder, eu não tô fazendo nada errado. Exatamente. E aí outro dia, isso agora é recente, né, a tia dos meus filhos começou a me seguir, acho que começou a me seguir, começou a seguir a Mandala. E na hora eu entrei em pânico e bloqueei. Fiz tipo... tipo, mas foi também mais uma coisa assim, eu achei tipo, nossa, que enxerida, sabe uma coisa assim? Tipo, poxa, não fala com a Laila, não, sabe, uma coisa que a gente não tem uma proximidade Relação. Hoje em dia, né? Apesar de ser uma pessoa muito querida e tudo. Mas, sabe, eu me senti um pouco stalkeada, né? Invadida, mas eu parei, putz, mas se eu... Aí depois que eu bloqueei, eu falei, putz, aí vai dar a impressão que eu estou escondendo, né? Que, ele não pode... Vira um tabu. Então, pera. Aí eu desbloqueei, falei, não tem nada de esconder, tá tudo bem, né? Muita coisa da nossa cabeça, né? Sim, no fim tá tudo bem. É sempre isso, assim. Porque não estamos fazendo nada de errado, não estamos cometendo nenhum crime. Estamos apenas vivendo de uma forma, nem diferente, mas de uma forma mais libertária, por Sim. assim dizer, do que algumas pessoas que se restringem. E muitas vezes essas pessoas também têm interesse em estar dentro desse lugar, em vivenciar essas coisas, mas tem um pouco medo. Então a ideia também do podcast é essa, assim, das pessoas olharem, conhecerem você mais profundamente e se identificarem com essa história. Falar, cara, eu pensei assim, eu acho assim, eu queria estar assim, e de alguma forma, não eu posso ser ela, mas eu posso ser que nem ela, né? Então esse é um pouco a ideia. E, enfim, papo ótimo, mas a gente agora vai pro nosso bate-papo, bate-bola, jogo rápido. Ok. Eu brinco que eu estou fazendo esse podcast só pra esse momento, porque eu amo esse momento. Meu momento, Marília Gabriela nunca me entrevistou. Marília, se você quiser me entrevistar um dia, estamos aí. Vou te fazer uma pergunta, responde a primeira coisa que vier à sua cabeça e tá tudo certo, não tem certo, não tem errado, pode devagar, pode ser uma pergunta só e é isso. Tá bom. Vamos lá. Vamos começar com uma cor. Vermelho. Uma prática fetichista. Bondage. Uma prática fetichista que você não fez, mas tem vontade. Ai, meu Deus. Que eu não fiz, mas tenho vontade? Cinto de castidade. Se fosse haver um filme da sua vida, quem você gostaria que te interpretasse? É que eu tô com ela na cabeça, não né? precisa nem ser uma Vai ter pessoa que ser pareça você. Angélica Houston. Tá. Eu tô com ela na cabeça. Justo. Houston? É o nome dela? É Angélica Houston. Acho que é. É que eu não formou na minha mente quem é, mas tudo bem, acredito. A do
Não, é que fez a Mortícia. Ah, sim, É a sim, Angélica sim. Hilson? Eu Me acho deu que é. esse sobrenome, me deu um branco Eu acho que agora. é. Mas tudo bem, tá passando a fotinha dela aí para o nome. E aí, qual coisa? Nossa, uma gafe ao vivo. Ao vivo não, mas Não tudo tem bem. problema. Uma pessoa que você... A pessoa que você mais admira na vida, viva ou morta? Nossa. Puta merda. A pessoa que eu mais admiro na vida? Tem que pensar, meu Deus, olha. Não vim preparado para responder isso. Boa pergunta. Não precisa ser famosa, pode ser. Ah, é uma pessoa que eu admiro muito. Não sei se é mas eu acho que é uma pessoa que eu admiro muito, 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 a Mujica. Certo. E quem é a Laila pela mandala? Uma pessoa, eu sou uma mulher que tem cara de brava, coração mole e carne fraca. Gente, muito obrigado vocês que assistiram até aqui. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Toda quinta-feira a gente tá por aqui no YouTube, no Spotify, no Deezer, enfim, em alguns lugares aí. Tem todas as redes aqui na descrição. Mandala, muito obrigado adorei. por aceitar o convite. A gente é dessas pessoas que ficariam conversando aqui por horas e horas e horas e horas, mas a gente tem algumas limitações, porque também a gente entra nas nossas piras todas. Sim. Mas muito obrigado, adorei te conhecer um pouco mais profundamente, conhecer seu passado, sua história, toda a sua ancestralidade. É uma honra pra mim ser seu amigo e vocês terem aceitado esse convite. Obrigada, uma honra, obrigada. Redes sociais, @Confissões Consentidas, @DomMCSP no Instagram, os dois. Isso se esses Instagrams ainda existirem, que às vezes eles caem, a gente tá tudo bem, mas meu site esse não cai, www.mestrecruel.com, lá você tem de tudo, tem os vídeos do Confissões, tem o Rapidinhas e tudo mais. Mandala suas redes aqui, redes da Let's e tudo mais. @lamandala_SSC e @Let'sSSCBR. E o site da Let's? Let'sSSCBR.com. É isso, Let'sSSCBR.com. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau, gente.